Olá pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática, tudo bem com vocês? Vegetarianismo, afinal, quais são os tipos de vegetarianismo e quais são os benefícios ou malefícios para a saúde? Existem alimentos que podem realmente substituir os alimentos de origem animal? Venha comigo nesse vídeo, hoje eu vou ensinar para você tudo sobre o vegetarianismo. E se você gosta de vídeos que falam sobre saúde, sobre alimentação baseada em ciência, então já fique aqui comigo no canal. Ative o sininho, clica aqui, clica para você se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui toda semana. Então bora lá? Hoje eu vou falar para vocês sobre o vegetarianismo, os tipos de vegetarianismo e também vamos falar sobre a alimentação vegana. Sim, existe diferença entre ser vegetariano e ser vegano. E existem vários tipos de vegetarianismo. Então venha comigo nesse vídeo, fique até o final, porque no final eu vou dar uma dica especial para quem tem interesse de ter uma alimentação sem carne, sem alimentos de origem animal, para você ter uma alimentação mais equilibrada e mais balanceada. E já coloca aqui para mim nos comentários, você que está me assistindo, é vegetariano? Conhece alguém que tem uma alimentação vegetariana ou vegana? Se sim, já compartilhe esse vídeo, porque vai fazer muito bem para essa pessoa ter acesso a essas informações. Na alimentação vegetariana, ocorre a exclusão dos alimentos de origem animal. Nesse sentido, se excluem as carnes, os ovos, leites e derivados, isso em uma alimentação 100% vegetariana. Aqui nesse vídeo eu vou ensinar para vocês que existem vários tipos de vegetarianismo, mas no conceito geral, quando se exclui os alimentos oriundos de carnes e derivados, leites e derivados, ovos e tudo que é do contexto animal, seria a base da alimentação vegetariana, a retirada desses alimentos. Então, no vegetarianismo, o que se consome são grãos, sementes, cereais, leguminosas, frutas, vegetais, e por isso é muito importante que se preste bastante atenção se realmente o que se está consumindo garante todos os nutrientes que o organismo necessita, especialmente as proteínas e algumas vitaminas, complexo B, por exemplo, a vitamina B12, vitamina B6, são vitaminas importantes que a gente precisa prestar bastante atenção na alimentação vegetariana. E ser vegano é diferente de ser vegetariano, tá, gente? No veganismo, se excluem, além desses alimentos que eu citei, que se excluem no vegetarianismo, se excluem também qualquer alimento, qualquer produto que tenha relação com animais. Por exemplo, na alimentação do vegano, além de não entrar carnes, leites, derivados, ovos, também não se consome, por exemplo, mel, por ter relação ali com a produção feita da abelha, que é um animal. E no veganismo, não é somente a alimentação, mas é um estilo de vida. Então, não se usa, por exemplo, roupas que tenham couro ou qualquer tipo de qualquer animal, tá? Então, assim, vai um pouco além da alimentação. E existe um novo conceito que é o semi-vegetariano. Vocês sabiam disso? Talvez você é um semi-vegetariano e nem sabe, hein? Veja se você se caracteriza como um semi-vegetariano. O semi-vegetariano é aquela pessoa que não consome carnes todos os dias, muito pelo contrário, só consome carnes até 3 vezes na semana. Nos outros dias, troca a carne por ovos, por queijos, tá? Então, nesse caso, se você já tem esse tipo de alimentação onde você não come carne todos os dias e somente no máximo 3 vezes na semana, e de preferência carnes brancas, você é um semi-vegetariano. Então, confira as dicas que eu tenho para você. E no vegetarianismo, nós temos alguns subgrupos. Por exemplo, o ovo-lacto vegetariano. É um tipo de vegetariano que consome alimentos que tenham ovos, consome o próprio ovo, consome leites e os derivados do leite, iogurtes, queijos,
Então esse é o ovo lacto vegetariano, ele exclui as carnes, mas não exclui os ovos, leites e derivados. O lacto vegetariano é aquele que exclui as carnes, os ovos, mas não exclui o leite e os derivados do leite. Então, nesse caso, a pessoa consome iogurte, queijos, preparações que vão esses alimentos, desde que nessas preparações não vá o ovo. E ainda tem, gente, o frugivorismo. O frugivorismo é quando a pessoa consome somente frutas e vegetais, na forma crua, na forma cozida, então ela não tem nenhum tipo de acesso a outros grupos de alimentos, tá? Então, gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou aqui para falar para vocês sobre uma alimentação saudável, sobre uma alimentação equilibrada e tirar as dúvidas de vocês sobre os diversos tipos de dietas. Então, no vegetarianismo, a gente precisa ter bastante atenção. Por quê? Porque a partir do momento em que você exclui definitivamente um grupo de alimento da sua rotina, você corre o risco de ter carências nutricionais. E eu não estou aqui para falar bem ou mal do vegetarianismo, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e esclarecer quais serão as necessidades de combinações de alimentos para que você tenha saúde, porque a escolha do tipo de alimentação vai muito além da prescrição nutricional, vai, por exemplo, do estilo de vida, das crenças individuais. Então, são características importantes, são características individuais que eu, profissional da saúde, preciso respeitar. Mas eu não posso deixar que a partir dessa escolha você tenha carências nutricionais. E é por isso que eu trouxe aqui algumas informações importantes. Se você já tem uma alimentação vegetariana ou se você busca uma alimentação vegetariana, para que você não tenha problemas no futuro. Então, o primeiro ponto são as proteínas. Como se tira os alimentos que são fontes de proteínas, especialmente fontes de aminoácidos essenciais, é muito importante que a escolha dos alimentos para substituírem essas proteínas seja a prioridade, tá? Porque o que se vê na prática é que a pessoa tira carnes, ovos, leites derivados, tira e não substitui por nada, só aumenta o grupo dos carboidratos. E isso, gente, é um grande problema, tá? Porque isso pode aumentar o ganho de peso. Eu vejo muito frequentemente pessoas que se tornaram vegetarianas começarem a ganhar peso. E por quê? Porque se a pessoa tira o grupo da carne, o grupo do leite, ovos, que são proteínas que dão saciedade, é muito comum que essas pessoas aumentem o tamanho da porção dos alimentos que são fonte de carboidratos. E esses alimentos muitas vezes não dão saciedade, aumentam o índice glicêmico, então a pessoa vai querer comer uma maior quantidade. E isso pode, no final, fazer com que ela ganhe peso. Então, existem alimentos de origem vegetal que também oferecem aminoácidos essenciais, em menor proporção que os alimentos de origem animal, mas se combinados nas proporções corretas, gerarão muitos benefícios para a sua saúde. E aqui eu posso trazer alguns exemplos. Um exemplo muito clássico é o arroz com feijão, né? Uma combinação tão simples que vai combinar aminoácidos essenciais que vão trazer essa combinação da proteína de alto valor biológico. E não seria somente o arroz com feijão, esse é um exemplo clássico, né? E claro, né, gente, sempre o arroz integral, porque ele vai ter mais vitaminas do complexo B. Ah, doutora Rafa, mas eu não sei fazer arroz integral. Então já clica no vídeo aqui no meu canal, eu ensino para você um arroz integral muito simples e tem um segredinho lá nesse vídeo que você vai aprender e nunca mais vai errar no seu arroz integral. Outras leguminosas, como lentilha, ervilha, grão de bico, também são ricas em aminoácidos essenciais e podem ser combinadas com pseudocereais, que são a quinoa e o amaranto. Como assim, doutora Rafa? Pseudocereais tem tanto nome novo, hein? Sim, pseudocereal
é um cereal, né? Ele parece um cereal, mas na verdade ele é fonte de proteínas. Então a quinoa, o amaranto são fontes de proteínas em um cereal. Então você pode, por exemplo, consumir a quinoa com uma ervilha. Você pode usar os flocos de amaranto para reforçar ali as proteínas quando você for comer uma fruta ou uma salada de frutas, tá? Então já vai pegando aí a sua lista e anotando para você ir ao supermercado e não voltar sem quinoa, amaranto, ervilha, lentilha, grão de bico. É muito importante que você tenha variação na sua alimentação. Assim como as pessoas que consomem carnes variam os tipos de carnes, você que decidiu por uma alimentação vegetariana precisa variar as leguminosas, os cereais, para que você tenha o maior acesso aos diferentes nutrientes. E uma dica muito interessante que eu quero dar para vocês são as sementes, tá? As sementes são fontes de nutrientes, fontes de aminoácidos essenciais, que também vão ajudar muito no controle, especialmente da saciedade, tá? Então, para que você não tenha que aumentar muito o seu consumo de carboidratos, aumentar muito a sua porção de frutas, porque antes você comia uma fruta com um iogurte, agora você vai comer só a fruta, então você pode comer a fruta e uma semente, ou uma castanha. Então, as castanhas, as sementes, semente de girassol, semente de abóbora, castanhas, diversas castanhas, castanha de caju, amêndoas, pistache, são muito bem-vindas e precisam estar presentes na alimentação do vegetariano. Claro que se você tiver alguma restrição ou alergia alimentar, você não vai colocar isso aí no seu cardápio. Mas se você não tem nenhuma restrição para esses alimentos, eles com certeza vão te ajudar na saciedade. Gente, e não é somente sobre proteínas. Os alimentos, carnes, por exemplo, são ricas em ferro, leites e derivados são ricos em cálcio. E como que o vegetariano, o vegano vai conseguir adequar a sua alimentação para não ter deficiência desses minerais? Então é muito importante que na sua alimentação você priorize os vegetais verdes e verde escuro especialmente, tá? Os vegetais verdes escuros, por exemplo, brócolis, rúcula, couve, eles são especialmente ricos em ferro e especialmente ricos em cálcio. E se você acha difícil, mas eu compro na minha casa ali um brócolis, eu não consigo consumir e ele acaba perdendo ali na geladeira. Tem uma forma que você pode fazer para armazenar esses vegetais e ter eles de fácil acesso. Tem um vídeo onde eu ensino para você o processo de branqueamento dos vegetais. Então corra lá para você aprender e ter esses vegetais na sua rotina, porque você precisa consumir um volume maior para alcançar as necessidades que o seu organismo tem, que você alcançaria com os alimentos de origem animal. E falando em ferro, gente, nós temos uma super planta, uma planta poderosa, que é o Ora Pronobis, que precisa estar presente na dieta do vegetariano. E eu tenho aqui no canal uma receita muito especial, que essa você realmente precisa colocar diariamente na sua rotina, que é o suco de Ora Pronobis. Ele é um poderoso suco para que você não tenha deficiência de ferro. E, gente, é muito importante que você sempre associe uma fonte de vitamina C, seja no suco de Ora Pronobis, seja na sua salada de vegetais verdes, porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro dos vegetais verdes escuros, tá? O vegetal verde escuro, ele tem um tipo de ferro diferente do ferro das carnes. O ferro das carnes, ele é o ferro M, tá? M com H. Lembra hemoglobina, sangue, tá? Pegou aí? Agora, o do vegetal verde é o ferro não M. Então, significa que é um pouco mais difícil do corpo absorver, mas a vitamina C vem para ajudar. Então, se você vai fazer um suco de Ora Pronobis, coloque sempre uma fonte de vitamina C. Nesse vídeo eu falo algumas dicas. Se você vai fazer uma salada, coloque um limão ali para reforçar a vitamina C. É muito importante. E o ganho de massa muscular? Como que fica, doutora Rávila? Tem como ter uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana e ganhar massa muscular, né? Porque aqui eu já falei para vocês que sobre emagrecimento, você precisa realmente ter cuidado de não exceder o grupo de carboidratos. Mas e para ganhar massa magra, doutora Rávila, qual o segredo? Porque eu preciso consumir a quantidade de proteínas necessárias para ganhar massa muscular, não é verdade? Sim, é verdade.
Então, para isso, você vai provavelmente precisar de uma suplementação de proteínas de origem vegetal. Então, procure um nutricionista para te orientar da dosagem, do tipo adequado para você e ajustar tudo de forma adequada para a sua alimentação. E agora eu quero saber o que vocês acharam de todas essas informações que eu trouxe para vocês sobre a alimentação vegetariana. Você tem alguma dúvida? Tem alguém que faz uma alimentação vegetariana perto de você e você está vendo que essa pessoa não está bem nutrida? E olha, aqui eu quero dar um alerta. Lembra que eu falei no finalzinho que eu ia falar algo especial para vocês? Não esqueci. A vitamina B12 a gente não encontra em alimentos de origem vegetal na quantidade que a gente necessita. Então, esses alimentos, se você tem uma alimentação vegetariana, se você tem uma alimentação vegana, você realmente precisa ter um acompanhamento com um profissional nutricionista para que ele faça o monitoramento dos seus exames bioquímicos para ver a necessidade de uma suplementação. Tá? Então a vitamina B12 ela é muito importante e na alimentação vegana, na alimentação vegetariana, a gente precisa avaliar se há necessidade de suplementar. E você? Coloque para mim nos comentários o que você achou mais interessante sobre a alimentação vegetariana. Se você acha que esse vídeo fez bem para você, não deixe essa informação somente para você. O que faz bem para você vai fazer bem para outras pessoas também. Então não custa nada, é só você clicar aqui e compartilhar. Isso vai ajudar você, vai ajudar outras pessoas e vai ajudar o canal. Assim a gente vai se fortalecer e cada vez mais trazer informações de nutrição e saúde. A teoria está lançada. Agora é com vocês, na Nutrição Prática. Um beijo!